Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à CEO Conference Brasil 2025, o evento mais importante do mercado financeiro no Brasil. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos que estão aqui e também de quem nos acompanha online no Brasil e no mundo todo. Eu sou Dora Martinelli, apresentadora do BTG Pactual, e hoje eu tenho a missão, junto com a jornalista Amanda Klein, de conduzir o nosso evento, que contará com painéis com temas políticos e econômicos, com a abordagem de muitos especialistas, moderações e análises. Para darmos início, eu tenho a honra de chamar ao palco André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG Pactual. Bom dia a todos, mais uma CEO Conference, um evento que a gente já faz aqui há muitos anos, nesse mesmo local, e eu acho que o nosso objetivo é sempre trazer o melhor possível do debate daquilo que não só move os mercados, mas move o entendimento, seja ele econômico, político, nacional, internacional. Acho que a ideia é trazer um pouco para vocês gente que, na nossa opinião, faz a diferença com as suas opiniões e fazer isso de uma maneira transparente, clara, construtiva, que é o nosso estilo. Então, isso nos debates. E, naturalmente, temos aqui muitos andares do Hyatt com as salas separadas para vocês, para as empresas encontrarem investidores e continuar a desenvolver os seus programas de investimento. Então, muito bem-vindo a todos vocês. A gente vai abrir a conferência, como é de costume, um convite ao ministro Haddad a fazer um debate aqui conosco. Hoje ele será conduzido pelo cientista político Murilo Aragão, então a gente pode esperar um tom mais político sobre isso. A instrução do ministro Haddad foi clara, para o Murilo, pode perguntar qualquer coisa. Então, a ideia aqui é ter uma conversa sincera, transparente, sobre os temas conjunturais aqui do Brasil. Eu falei que se eu começar a mexer muito no paletó, para o Murilo dar uma aliviada, porque ele está exagerando, mas espero que ele cumpra isso daí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente já procurou aqui nesse palco fazer algumas homenagens ao ministro Haddad pela fibra, dedicação, seriedade com que ele tem conduzido a economia brasileira. O ministro, que originalmente não é da área, mas muito rapidamente capturou bem quais são as alavancas que fazem o sucesso do ministro da Fazenda. Entendeu que o equilíbrio fiscal leva a juros estruturais mais baixos, que a atração de investimento seja local ou internacional, criar um bom ambiente de negócios é o que faz a geração de emprego plena e consistente. O ministro acabou de chegar numa rodada no Oriente Médio, visitando vários países, exatamente dizendo isso para os nossos investidores, coisa que a gente também faz sistemicamente. Então, encontramos vários amigos comuns lá no Oriente Médio, promovendo o Brasil e mostrando para aqueles que estão um pouco mais distantes como o Brasil, independente do momento político ou do espectro político, é um país que respeita os investidores de onde quer que eles tenham vindo. Podem ser chineses, árabes, americanos, europeus, podem ser nossos vizinhos, que serão aqui bem tratados e vão seguir a mesma lei, a lei que se aplica a qualquer um de nós. Então, acho que de todos nós aqui, é um orgulho ter o ministro Fernando Haddad como ministro da Fazenda e cabe a nós apoiar essa batalha pelo bom senso econômico que o ministro tem conduzido e nos levado a um equilíbrio fiscal. Ainda dá para a gente seguir um pouco mais adiante. O ministro se esforça diariamente, um trabalho que não é simples, a gente sabe aqui que esse é um dos empregos mais difíceis do mundo, mas que o ministro tem feito com muita dedicação, qualidade e resultado. Então, sem mais aqui introduções, ministro Fernando Haddad, por favor. Murilo, por favor, ao palco. Obrigado a todos.
Bom dia a todos. É com imenso prazer e orgulho estar aqui de novo na BTG Conference, com a missão agradável de entrevistar o ministro Fernando Haddad. Lembrando que aqui mesmo já tive que entrevistar o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então não me falta experiência nesse palco aqui. Espero que ela se transforme em perguntas positivas e que atenda às expectativas do André e do ministro. Ministro, o fato é que ao final do ano nós vivíamos um momento de muita incerteza, com investidores apostando contra o Brasil. Eu não entro nas razões, fake news ou má interpretação, problemas de comunicação, mas sim havia ali uma fuga de divisas, o dólar disparou, havia uma expectativa de que isso ia transformar, o dólar ia ficar num patamar alto, os investidores, nossos clientes, perguntando para onde que ia o Brasil, se a dívida vai explodir. E havia assim, um momento de incerteza com relação ao ano. E isso, claramente, o ano terminou mal, em termos de expectativas. E como o senhor sabe, ministro, a economia é expectativa. O resultado de ontem já foi digerido. Todas as decisões aqui são tomadas com base no que as pessoas esperam que pode acontecer. Como o senhor viu aquele momento e como o senhor vê a reversão dessas expectativas negativas? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando para essa plateia tão qualificada, ainda mais na sua presença, Murilo, a quem eu prezo muito. Muito obrigado pela presença aqui. Olha, quem tem um pouco a memória do que é a economia brasileira ao longo desde o Plano Real, porque antes é até difícil julgar o que era a economia brasileira com hiperinflação, mas desde o Plano Real nós vivemos alguns momentos mais delicados, né? Nós vivemos uma transição em 2022 em que a dívida líquida era muito parecida com a atual, muito parecida, alguma coisa em torno de 60% do PIB. O presidente Lula herdou uma Selic de 25%, uma inflação de 12% e uma dívida externa em dólar, né, uma dívida em dólar bastante apreciável, sem reservas cambiais. E ninguém dizia que o Brasil ia quebrar. Nem o Fernando Henrique disse, nem o Lula disse, nem o mercado disse. Ninguém achava que o Brasil ia quebrar. Eu estou falando desse momento porque, como eu vivi essa transição, e estou vivendo uma outra transição, eu acho que o mercado hoje ele está muito mais tenso do que em outros tempos. As pessoas estão mais com o dedo no gatilho hoje, né, esperando uma notícia para agir, para se proteger, ou para especular, ou para o que quer que seja, tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém. Mas hoje a situação é mais tensa. E eu penso que o contexto geopolítico é um contexto muito desafiador. De fato, quando você vê uma turbulência na economia americana, falta de previsibilidade do que as autoridades econômicas daquele país vai fazer e da dependência do mundo em relação a essas decisões, as pessoas estão mais tensas. E não é no Brasil. Está todo mundo tenso. No México, eu converso raramente, é rara a semana em que eu não converso com alguma autoridade de outro país. E atenção, no México, na Colômbia, no Chile, que são países relativamente organizados, na China, no Oriente Médio agora. Acabei de voltar do Oriente Médio, há uma pressão enorme dos Estados Unidos para baixar o preço do petróleo meio que na marra, definindo até o preço. Vai ter que ser tanto para ajudar na desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Isso vai comprometer crescimento, investimento, uma série de coisas que eles tinham planejado até 2030, eles possivelmente vão ter que refazer cálculos e tudo mais. Então, a situação externa é mais desafiadora. Nós tivemos um deslocamento maior da economia brasileira em dezembro do que os outros países, é verdade, mas do começo do ano para cá, as coisas estão se acomodando num patamar mais próximo do que vivem os nossos pares, com economias um pouco semelhantes. Nós estamos muito mais próximos.
E algum escape do câmbio em função do déficit de transações correntes ia acontecer, né? Agora, nós temos um desafio. A minha primeira entrevista, em dezembro de 2022, foi sobre os desafios que estão colocados para a economia brasileira. E o diagnóstico que eu e minha equipe fizemos em dezembro de 2022 continua válido hoje, e todas as medidas que nós conseguimos tomar, porque nós dependemos de vários atores, às vezes do judiciário, às vezes do legislativo, às vezes do próprio executivo, são vários atores atuando no Brasil, e dentro da margem, do grau de liberdade em que a área econômica pôde atuar, nós tivemos avanços consideráveis que nem sempre são levados em consideração. Então, vou te dar um exemplo. Eu recebi um orçamento para 2023 com uma receita primária de 17% do PIB, a menor da história, em muitos e muitos anos. O ano passado, o dado oficial não está fechado, mas ela deve ter chegado a 18,3%. Tá certo? Sem aumento nenhum de carga tributária. Não se criou imposto, não se aumentou a alíquota, nada. Só se cobrou um pouco de quem não paga. E nem tem um economista no Brasil, sério, que diga que o gasto tributário não é exagerado no Brasil. Eu não conheço um economista sério que não diga assim, tem que enfrentar o gasto tributário, que passou de 2% para 6% do PIB em 20 anos. Nós temos também o desafio do gasto primário. E, pré-pandemia, o gasto primário estava em 19,5% do PIB. 19,5% do PIB. Nós trouxemos o ano passado para 18,6% do PIB, contando os investimentos que tiveram que ser feitos no Rio Grande do Sul para tirar o país de uma crise grave que ele viveu por razões climáticas. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com mudança climática, que alguns negam, mas que está na ordem do dia no mundo inteiro. Então, quando você olha o filme, não só a fotografia, você tem uma outra impressão do que está acontecendo no Brasil. Então, o olhar externo sobre o Brasil, de agências de risco, FMI, próprios fundos soberanos, assets internacionais que investem no Brasil, a visão deles é um pouco diferente da visão doméstica sobre o Brasil, da imprensa, dos investidores locais. Só que eles não têm a força que os domésticos têm, então eles ficam aguardando um pouco. É como se eles aguardassem nós nos entendermos internamente para depois tomar a decisão de investimento. Então, qual que é o meu ponto de vista? Eu acredito que a agenda fiscal não pode perder ímpeto, ela não pode perder momento. E com a mudança agora nas presidências das duas casas, nós precisamos verificar quem vão ser os relatores das matérias, quem vão ser os presidentes das comissões, qual vai ser o procedimento da Câmara e do Senado, qual é a disposição dos líderes da oposição e da situação para reendereçar temas importantes, porque eu entendo que se nós recuperarmos os números pré-crise de 2015 e chegarmos num patamar de receita próximo de 19% e num patamar de despesa próximo de 18% do PIB, com 0,2% aí de margem para cima e para baixo, dependendo das decisões que vão ser tomadas também por outros poderes, eu acredito que nós temos um horizonte de sustentabilidade que vai dar potência para todas as reformas microeconômicas que nós estamos fazendo em paralelo. A partir de 2027, vem a maior reforma tributária da história do Brasil, sem aumento de carga. Porque nós tivemos duas grandes reformas tributárias no Brasil. A da ditadura militar, que fez com que a carga tributária saltasse de 16% para 26% do PIB, e a da estabilização do Plano Real, que fez a carga tributária subir de 26% para 32% do PIB. Nós estamos fazendo a maior reforma tributária em regime democrático que mantém a carga estável. Então, se nós não considerarmos
Ninguém está proibido de ter preferência ideológica, de ter candidato em 26. Está todo mundo aqui, graças a Deus, a democracia foi salva. Né? Ela foi salva. Então, isso garante a cada um de nós a liberdade de fazer o que quiser com o voto o ano que vem. Ótimo. Agora, nós não vamos melhorar o país se a gente não reconhecer o que está sendo feito. E recolocar a agenda correta. Desde 2022, nós estamos trabalhando na mesma agenda. Reformas estruturais, tributária, creditícia, securitária, previdenciária. Reformas estruturais que vão melhorar o ambiente de negócio, plano de transformação ecológica, biocombustíveis, energia verde, o que for. Agora, a inteligência artificial, estamos com uma equipe inteira trabalhando, questão dos data centers, criar um ambiente para atrair investimento. Tudo isso está sendo feito. Agora, não vai ser bom para o país ficar negando as coisas e inventando um passado exuberante que não aconteceu. É só ver a conta. O que aconteceu de 2015 a 2022? 2 trilhões de déficit primário, ponto. Tira a pandemia, dá 1,5 trilhão de déficit primário. Se a gente for negacionista em relação ao que nós vivemos, nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar. Então, o meu diagnóstico continua o mesmo. Nós temos condição de ir melhorando as contas públicas. Nós não podemos só nos fixar nisso. Nós temos que fazer os outros trabalhos importantes, combater a desigualdade, combater a ineficiência, tem que fazer tudo isso, melhorar o ambiente de crédito, melhorar a segurança jurídica, que é o que nós estamos fazendo com muito êxito, e fazer de tudo isso um momento de oportunidade para o Brasil. Agora, a turbulência política acontece, as fricções acontecem. O papel dos homens sérios do país é tentar dissipar essas fricções e botar a agenda para andar, que é o que eu estou tentando fazer com os novos presidentes e com uma boa receptividade. Então, eu acredito que nós vamos retomar essa agenda de reformas. Tem muita coisa boa para votar, tem muita coisa boa para endereçar ao Congresso Nacional, ou outra parte que já está lá, e nós podemos entregar um país muito melhor. Ministro, o seu discurso, claramente, seu compromisso sempre foi de buscar o equilíbrio fiscal e ter o reflexo adequado dessa política fiscal na política monetária, o que, infelizmente, não vem acontecendo por várias razões. Agora, um ponto que... Eu discordo, eu acho que vem acontecendo. Eu acho que o Congresso Nacional não deu a... Eu não posso reclamar do Congresso Nacional não ter aprovado 100% do que eu gostaria. Mas eu negar que o Congresso aprovou coisas importantes, eu não estaria sendo justo. Não foi tudo que o país precisava? Na minha opinião, nós podíamos ter ido mais longe. Deveríamos ter ido mais longe. Agora, você não se esqueça de não colocar só na conta da política os problemas que nós enfrentamos. Porque eu vejo a atuação dos lobbies em Brasília, protegendo os seus privilégios. Não é notícia de jornal, mas está lá, na frente de todo mundo. Você botar uma fotografia do que acontece em Brasília, você vai ver que não é a classe política apenas. Tem muito problema na classe política. Mas tem muito problema também em parte do empresariado que não é moderno, que é patrimonialista, que vive de benesses, que vive de lobby, que vive de privilégio. Então, jogar luz sobre isso é uma obrigação da imprensa, é uma obrigação dos investidores. E eu digo para você, 90% das pessoas, 95%, 99% das pessoas sabem o que precisa ser feito, querem fazer o bem para o país, não têm privilégio nenhum, trabalham todo dia, ganham honestamente a sua renda, mas existe muita gente que atrapalha. E o nosso desafio é enfrentar essas pessoas. Vamos pegar o gancho aqui. Primeiro, existem muitas renúncias fiscais que o senhor luta contra para acabá-las. O senhor não vê possibilidade no Congresso de reduzir essas renúncias fiscais ao longo do tempo, dando tempo para que as indústrias, os setores que foram beneficiados com ela possam se adaptar? Existe essa tentativa ou esse pensamento de fazer algo nessa linha? Em primeiro lugar, nós não saímos de 17% de receita primária para 18,3%
sem o apoio do Congresso. O Congresso deu o apoio. Eu queria ter, o ano passado, zerado o déficit primário. E teria conseguido se a medida provisória 1202 tivesse sido aprovada na íntegra. Parcelaram a reoneração da folha, parcelaram o fim do PERSE, parcelaram tudo, e eu não consegui o superávit que eu teria conseguido o ano passado, estrutural, sem maquiagem, sem ficar vendendo estatal na Bacia das Almas, sem ficar dando calote em precatório, sem nada disso, nós teríamos equilibrado as contas o ano passado. E com o Rio Grande do Sul incluído. Não é excluindo o Rio Grande do Sul, é com o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, nós teríamos equilibrado as contas. Então, é fácil, às vezes, para alguns analistas, sobretudo analistas que foram de governos passados e não conseguiram resolver o problema, jogar pedra agora. Ué, por que não fez de um ano? Eu fico perguntando, por que você não fez em 3? Por que você não fez em 7? Então, eu penso, Murilo, falo isso como brasileiro, que não é candidato a nada o ano que vem, está olhando o país, assim, com o único objetivo, assim, eu gostaria que meus filhos morassem num país seguro, com oportunidades e com justiça social. Pô, não é tão difícil, para um país abençoado como o nosso, conseguir tão pouco, porque está tudo na mão para fazer. Meu desejo é que a gente foque as pessoas que não têm interesse político imediato de torcer para A, B ou C, foquem no núcleo do nosso problema, no core do nosso problema, e ajude a área econômica a avançar nas discussões internas e externas com os outros poderes para a gente conseguir chegar lá. A situação externa, repito, não pode ser desconsiderada, porque ela é muito ruim. É muito ruim você não saber o que o FED vai fazer. O FED já mudou de ideia quantas vezes? Desde o final de 2023, eu acompanho diariamente a fala dos diretores, como é que ele se posiciona. O orçamento era de 150 pontos, cai para 50, do dia para a noite. Você, uma hora acha que a economia está desaquecendo, outra hora acha que não está desaquecendo. Uma hora você acha que, bom, agora vai... Aí sai uma notícia qualquer sobre emprego, atividade, ou o que quer que seja, já muda tudo de figura do dia para a noite. É um mundo de incerteza, inclusive geopolítica. Então, sem dispensar esse problema externo, eu penso que nós temos uma agenda aqui a cumprir. E quanto mais apoio essa agenda tiver, das pessoas interessadas que o país avance, mais fácil vai ficar. Ministro, o senhor colocou 25, digamos, prioridades do Congresso, da sua agenda. A crítica que eu vi é de que quem tem 25 prioridades não teria nenhuma. Eu não acredito que o senhor tenha dito 25 prioridades, mas 25 tópicos de discussão. O que é prioritário dentro desses 25 e que o senhor acha que irá avançar este ano, que começa a ser contaminado pelo debate eleitoral? A gente chama de 25 iniciativas, né? Porque são projetos de lei que tocam em temas importantes. E é muito obtusa a afirmação de que uma área econômica pode viver de uma iniciativa só. Ou a pessoa não tem experiência na vida pública, ou passou pelo cargo sem deixar legado, o que é muito comum no Brasil. A pessoa passar em branco. Ninguém nem lembra o que a pessoa fez no cargo. O apagão das canetas. Não faz nada, sai falando mal dos outros e tudo bem. São iniciativas muito importantes, né? Você, por exemplo, acertar na regulação da inteligência artificial é muito importante, porque se você largar mal na inteligência artificial, você vai perder investimento e uma janela que pode se fechar. Então tem que acertar a mão na lei que regula a inteligência artificial no Brasil, né? A questão do consignado privado, na minha opinião, vai ser uma revolução, o consignado privado. Porque, veja só, nós temos de folha de aposentado e servidor público 100 bilhões pouco mais de 100 bilhões por mês de folha. Ele alavanca 600 bilhões de consignado entre INSS e regime próprio. Alavanca de 100, 600.
No caso do privado, seletista, a folha é mais ou menos 100. E ele alavanca 40. Por quê? Porque não está disponível o mecanismo de garantia. É tão burocrático o mecanismo de garantia, a empresa tem que fazer convênio, que tem que fazer não sei o quê. Resultado, a garantia não é boa, porque tudo bem que tem um emprego, mas se o cara mudar de emprego, você não sabe se ele vai mudar de emprego para uma empresa que tem convênio. Então, nós conseguimos resolver tecnologicamente o problema. O e-social vai permitir que se acompanhe a migração do trabalhador e o débito em folha aconteça onde quer que ele esteja empregado. Ele não é aposentado e servidor, que tem uma estabilidade. Não é. Mas tem muita gente com 10, com 15, com 5 anos de carteira assinada. Por que essa pessoa não pode oferecer como garantia, né, o seu contra-cheque e ter uma taxa de juro 50% menor, 60% menor, 70% menor do que a atual? Isso vai acontecer. Então, para mim, isso é uma coisa estrutural que vai ajudar muito os trabalhadores que hoje pagam 5,5% de juro ao mês no CDC. Você vai abrir uma nova avenida, inclusive para empreendedores, uma pessoa poder, eventualmente, fazer um pé de meia, ajudar a esposa a abrir um negócio, o filho a abrir um negócio. E, às vezes, a pessoa é empregada e quer ajudar alguém da família a empreender e não tem crédito barato para fazer isso. Você pode ter aí um caminho muito importante pela frente. Nós temos várias leis que já estão no Congresso. Tem uma lei apoiada, inclusive, pela FEBRABAN, de infraestrutura bancária. Essa infraestrutura já passou pela Câmara com 400 votos de aprovação, está no Senado. Fiz um apelo para o presidente Alcolumbre designar o relator do Senado. Nós podemos ter a mesma coisa de garantia com o fluxo de conta corrente de um microempreendedor, de um pequeno empreendedor. Ele oferecer para o banco uma cota à parte ali do fluxo de PIX que ele recebe na conta como garantia de uma expansão de um negócio que ele queira fazer, da formalização de um negócio que ele queira ter e assim por diante. Ou seja, não temos um caminho de crédito no Brasil. O ano passado, nós aprovamos uma lei que permitia você dar o seu título de previdência como garantia de um empréstimo. É dinheiro contra dinheiro. Você pode jogar a taxa de juros lá para baixo, né? E também permitir um acesso, uma democratização do crédito que pode fazer muita diferença no Brasil, que é uma terra também de empreendedores. Nós temos muitos trabalhadores, mas nós temos muita gente que quer empreender e fica limitado pelas altas taxas de juros. Então, tem muita coisa. Se você pegar a lista, o aperfeiçoamento da lei de PPPs e de concessões. Ontem eu estava na B3, né, discutindo exatamente isso. E eu tive a honra de ser designado pelo governo Lula I a redigir a lei das PPPs, o que eu fiz com apoio do Marcos Barbosa Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas. E hoje, a lei que foi elaborada por mim e por ele em 2003 é celebrada hoje, e as pessoas querem dar os retoques necessários para ela continuar alavancando investimento em infraestrutura. São coisas que foram plantadas 20 anos atrás e que estão resultando hoje. Ninguém ali prestou atenção naquela iniciativa do Ministério do Planejamento, onde eu era assessor especial. E hoje todo mundo, direita, esquerda, centro, celebra o fato da gente ter um mecanismo efetivo de alavancagem de investimento e ninguém lembra mais se tem pai, se tem mãe, quem ralou para aprovar, quem convenceu os parlamentares a aprovar. Estou falando de uma coisa em 2003, né, que está sendo lembrada e retocada hoje. Então é assim que você constrói. Você vai, essas iniciativas, que são 25, poderiam ser 35, poderiam ser 15, eu não abro mão de nenhuma delas. E nós podemos chegar até o final desse ano tendo esses projetos de lei aprovados no Congresso. Eu não acho que as eleições, o debate eleitoral não vai atrapalhar esse andamento? Olha, essa agenda não. É uma agenda, ela é meio neutra do ponto de vista ideológico, sabe? Ela é meio neutra. Ninguém vai tirar ganhos eleitorais votando contra ou a favor. Então, eu não penso que 2026 vai contaminar 2025, porque é uma agenda institucional. Mas ela é uma agenda institucional como essa lei das PPPs que eu te falei. Ela vem produzindo bons resultados
há 2 décadas, e ninguém ali na ocasião ficou disputando paternidade ou o que quer que seja. A votação foi muito expressiva no Congresso. Nós devemos fazer a mesma coisa. Tem uma agenda que é de governo, tem uma agenda que é, até no bom sentido da palavra, ideológica, que é você defender pontos de vista concretos, né, e legítimos perante um constituinte democrático, você defender seus pontos de vista. E tem uma agenda que é uma agenda de Estado, que é para cobrir o atraso do Brasil em relação a outros países que estão mais avançados do que nós e atraindo mais investimentos que nós, às vezes em função de detalhes da nossa legislação que estão impedindo uma penetração maior do investimento privado no país. O senhor tocou na questão dos lobbies. O senhor sente que esses lobbies são muito poderosos para defender interesses específicos e não estariam dispostos ou mobilizados para essas agendas mais estruturantes do país? Quer dizer, existe uma falta do empenho do setor privado no avanço dessas pautas que são mais estruturantes para o país? O senhor vê essa situação? Olha, é difícil você... na verdade, você combate lobby com transparência e mobilizando a opinião pública, né? Eu botei na internet, pela primeira vez na história, todos os incentivos fiscais dados a cada empresa, a cada CNPJ no Brasil. Nós vamos concluir, em 2025, o apanhado de tudo que é dado de incentivo fiscal. O ano passado nós terminamos com cerca de 200 bilhões de reais por ano mapeados, empresa por empresa. Quem está na Zona Franca, quem está não sei aonde, quem tem uma lei específica, quem botou um jabuti numa lei particular, tudo está sendo mapeado e está na internet. Isso é muito importante, porque falava-se muito de caixa preta do BNDES, abriram a caixa preta e não acharam nada, porque lá no BNDES tudo foi sempre transparente. Você pode discutir se isso é bom, se isso é ruim para o Brasil, o que é bom, o que é legítimo. Mas dizer que os funcionários ali agiram de forma... Não. Passou 7 anos com o governo de oposição, abriram todas as caixas lá. Onde tinha a caixa preta? No orçamento. E eu falei isso desde o primeiro dia, porque eu conheço o orçamento desde 2003, federal. E eu dizia, o verdadeira caixa preta que existe no Brasil é o orçamento federal. É o orçamento federal. Do ponto de vista de despesa, é menor. Mas do ponto de vista de renúncia de receita, é um escândalo. Então agora nós estamos dando transparência. E tem havido mais mobilização em relação a isso, em relação aos gastos públicos, porque isso é fundamental. Se nós quisermos chegar a um grau de investimento de novo, você não vai escapar dos números que eu acabei de te apresentar aqui. Você não vai escapar. Pode trocar governo, pode trocar presidente, pode trocar ministro da Fazenda. Eu estou te dizendo, o Brasil não vai conseguir atingir grau de investimento se não mirar os números certos do orçamento. Não adianta querer inventar mágica, porque não vai ter. Tem despesa que já está contratada pela Constituição, você não vai escapar dela. Você não vai conseguir mudar o Fundeb, que foi multiplicado por 2,3 pelo governo passado e jogou a bomba para esse governo pagar. Então não adianta inventar. Corta o Fundeb, você acabou de aprovar. Pelo Congresso Nacional, uma emenda constitucional, multiplicando por 2,3 o aporte da União para o Fundeb, e aí no ano seguinte você vai convencer os mesmos parlamentares que aprovaram e festejaram a emenda constitucional a mudar as regras. Não vai acontecer. Então a gente tem que ter clareza do que é possível fazer, né? E aí fazer a conta chegar em quem tem como pagar. Que é essa obsessão do presidente Lula. O presidente Lula não fala para mim, não faça superávit, não equilibre as contas. Não é esse o comando que eu recebo do presidente, como algumas pessoas pensam. O que eu recebo de comando é o seguinte: vamos arrumar as contas, mas nós não podemos, de novo, fazer recair na parte mais fraca da sociedade o ajuste que tem que ser feito. Então, vamos corrigir distorções, mas vamos distribuir essa responsabilidade de maneira socialmente justa. Eu não penso que é um comando equivocado, eu penso que é um comando certo. E o desafio da equipe econômica é grande, mas é combater todo esse patrimonialismo do Brasil, que existe no Brasil, de privilégios e tal, para
conta fechar de maneira correta. Até porque eu não acredito que o Brasil, sem crescimento econômico, vai conseguir operar esse milagre que é fazer esse ajuste. Não vai conseguir, sem crescimento econômico. E outra, eu não consigo ver crescimento econômico se a gente bombardear o andar de baixo. Não vai acontecer também. Então, eu penso que é um receituário que deveria fazer sentido para mais gente. De buscar combater os privilégios, fazer o ajuste necessário, garantir para os de baixo um caminho de emancipação e fazer a prosperidade chegar a mais pessoas. Ministro, há uma percepção de que o governo é desunido. O governo é desunido. O governo não atua com união. O primeiro é um governo muito grande, né? São muitos ministros e a maioria das pessoas não sabe declinar o nome dos ministros e lá dentro a coordenação é errática. Ou seja, eu falo da percepção. A percepção é a sensação térmica que o mercado tem. E agora tem uma reforma ministerial que parece que vai, mas não vai. Existe a possibilidade de que este governo se organize e se comunique melhor. E eu, quando falo da comunicação, não é apenas aumentar o volume de verbas publicitárias ou aparecer em transmissões nacionais, como ontem o presidente fez, ou dinamizar redes sociais. Eu digo a comunicação até na formação das agendas, principalmente essas agendas fiscais. O senhor sente que o governo estará mais unido de hoje em diante? E depois eu vou falar sobre o Congresso Nacional, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, sobre o funcionamento do governo e se o senhor se sente amparado pela estrutura do governo. Olha, eu penso que é normal. O tipo de debate que eu enfrento dentro do governo, fora do governo, é meio normal, porque é um debate que está na sociedade. Então, imaginar que o governo não vai espelhar, de certa forma, posições que existem na sociedade, legítimas, sobre como operar a economia, não é razoável. Vai haver quem pense de um jeito ou de outro, mas eu acredito que, se nós compararmos com 2 anos atrás, eu vejo muito mais convergência hoje do que divergência em relação a quem está sentado na mesa junto ao presidente, olhando os números e os desafios que estão colocados. Agora, eu até fico vendo matéria de jornal dizendo que eu e o Rui estamos envolvidos na reforma ministerial. Não é verdade. Não é verdade. Eu nunca conversei com o presidente, nem com nenhum colega meu de ministério, sobre reforma ministerial. E nem fui perguntado pelo presidente sobre o que eu achava de uma reforma ministerial. Isso é um assunto dele, que ele sempre cuidou, nos seus 3 governos, como uma atribuição pessoal, que é montar a equipe. Se ele quiser perguntar para alguém de A, B ou C, ele vai perguntar, mas é uma iniciativa que é dele e é uma prerrogativa dele. Então, essas notícias que saem, hoje mesmo eu li uma, Haddad e Rui, eu nunca conversei sobre reforma ministerial com o presidente. Nunca sugeri um nome para o presidente, nem para exonerar, nem para admitir, nunca. Simplesmente não acho que é papel de um ministro fazer esse tipo de coisa, menos ainda sobre pessoas que são da minha relação pessoal. Imagina se eu vou me envolver num assunto de um ministro que às vezes é da minha relação pessoal, né? Não funciona assim. Não funciona assim. Nem o presidente Lula não funciona. Acho que nenhum presidente funciona assim, para falar a verdade. Não lembro de um que faça reforma ministerial conversando com o seu ministério. Simplesmente não acontece assim. Ministro, o governo Lula 1 e Lula 2 operou com um software de poder diferente, né? Até 2015 tinha um controle do orçamento, liberava as verbas dos parlamentares quando queria. Me lembro que a regra, quando eu era lá do conselhão do Lula, eu fui do conselhão do Lula e fui também da Dilma no primeiro mandato, a regra era aliados 70%, a oposição 30% das emendas aprovadas no orçamento. Esse instrumento deixa de existir a partir de 2015 e virou um motivo de um grande conflito, e que eu entendo às vezes que há um conflito por procuração, by proxy, né? O governo provocando o judiciário para punir o legislativo com relação a essas emendas. Eu aqui não entro no mérito, aliás,
mais do que justo que todas as emendas de parlamentares sejam auditáveis e tenham rastreabilidade, mas o fato é que hoje o modelo de governança política com relação ao orçamento mudou. E isso tem sido motivo de conflito do Congresso com o Executivo. E algumas vezes as medidas do governo foram prejudicadas ali. O segundo passo também de mudança na governabilidade no Brasil foi a votação de vetos. O governo Fernando Henrique, o governo Lula I, Lula II e Dilma I atravessaram um período sem votar vetos. Os vetos eram vetados e iam para a gaveta. E o governo ia obstruindo a votação de vetos. Hoje ele é obrigado a votar os vetos. O terceiro ponto, medida provisória, também trancava a pauta, deixou de trancar a pauta também. Então, todos os instrumentos que o governo tinha para controlar a pauta política deixaram de existir. E aí obriga o governo a ter uma nova forma de atuação. Essa nova forma gerou um período de conflito. Várias vezes vimos conflitos entre a coordenação política do governo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, demora em votações, e isso revela que a gente vive, entre aspas, uma espécie de semi-presidencialismo. Como o senhor vê essa situação e como o senhor vê essa situação se desenvolvendo no final do governo Lula III? Bom, primeiro que eu não acho que é um problema deste governo. É um problema estrutural que vai ter que ser endereçado de alguma maneira. São conhecidas as duas formas de governo. Existe o parlamentarismo, que assim, o governo é um governo capitaneado pelo primeiro-ministro, deu errado, dissolve-se o parlamento, convoca-se a eleição e constitui-se um novo governo. É assim que funciona no parlamentarismo. No presidencialismo, nós sabemos, você tem um mandato fixo, você pode ter impeachment ou recall, em alguns países você tem esses instrumentos, mas você tem um mandato, a rigor, você tem um mandato fixo com ou sem a chance de reeleição. Esses dois modelos funcionam. Sem querer aqui ferir suscetibilidades de Congresso, de presidente, de nada, mas o fato é assim, não pode ter um parlamentarismo, uma espécie de parlamentarismo, em que se der errado, quem paga a conta é o presidente. Você dissolve a presidência e convoca o vice. E o parlamento fica exatamente no mesmo lugar. Então tem um problema de accountability. Quem é que responde? Se é o parlamento que vai dar a última palavra sobre tudo, derrubando veto, não apreciando medida provisória, criando um orçamento que é do tamanho da despesa discricionária do executivo, nós precisamos criar mecanismos que é o que, na minha opinião, o debate que está hoje no Supremo. O que está sendo discutido, e nem é pelo Executivo, o Supremo e o Legislativo estão tentando encontrar um meio termo em relação a isso. Afinal de contas, quem responde pelo quê? Quando, no caso da desoneração, nós ingressamos no Supremo dizendo que não havia contrapartida para aquela extensão do benefício, o Supremo deu razão, liminarmente deu razão, por 11-0, para o Executivo, dizendo, realmente não dá para ser assim. Porque, senão, nós entramos numa situação caótica, de que você não sabe quem que responde pela decisão que está sendo tomada. E, às vezes, um executivo pode estar com as melhores intenções, sendo prejudicado na sua agenda e tendo o ônus de não conseguir aprovar a sua agenda num legislativo que também não assume a responsabilidade por uma agenda oposta do executivo. Isso precisa se acertar. Eu vejo boa vontade das partes. Eu acredito que a minha relação pessoal até com o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, foi nesse sentido. Houve uma compreensão de que nós precisávamos harmonizar os poderes da República para avançar na agenda. Eu quero crer com toda honestidade que isso vai valer com os atuais presidentes também, aos quais eu já visitei e fui muito bem recebido nas intenções da Fazenda para esse ano. E eu acredito que eu, Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin, estamos tendo uma abertura muito grande no Legislativo para fazer a agenda avançar.
Ministro, o senhor acha que é possível se debater a desoneração ou a desvinculação do orçamento de questões como salário mínimo, BPC, entre outros temas que a própria ministra Simone Tebet abordou e que o PT é contra? Não haveria a condição de se discutir isso e também o próprio engessamento do orçamento? Como o senhor disse, o Fundeb está lá e tem que ser respeitado. O fato é que a Constituição brasileira engessou o orçamento de tal forma que, se amanhã existe uma catástrofe, tem que se tomar uma série de decisões extraordinárias para se atender àquela demanda do momento, como foi na pandemia. O senhor não vê que é hora, no meio dessa dúvida com relação ao futuro fiscal do Brasil, de se aprofundar o debate sobre desvinculação e desengessamento do orçamento? Murilo, eu acredito que todo debate que busca um caminho, né, é bem-vindo, mas no seguinte sentido, né? Primeiro, eu tenho um ponto de vista que é aquele que o presidente Lula expressa, na minha opinião, com muita pertinência, no caso brasileiro, mais do que em qualquer outro lugar. Mas o que você está colocando é real, existe um engessamento real. Então, nós temos que procurar desengessar. O arcabouço fiscal que nós construímos, e que, infelizmente, não é regra constitucional, é regra infraconstitucional, ele aponta um caminho. Na minha opinião, o caminho do arcabouço, e nós conseguimos colocar uma série de despesas para dentro da fórmula do arcabouço, esse é o caminho, na minha opinião, da sustentabilidade orçamentária de longo prazo no Brasil. Porque, às vezes, eu vejo assim, nós vamos voltar para o teto de gasto. O que o teto de gasto produziu? Vamos tirar o primeiro ano do governo Temer, que ele assumiu em abril. Então, exclui esse primeiro ano. Ele teve um déficit primário nos 2 anos seguintes, 17 e 18, de 1,7% do PIB, sem pandemia. Sem pandemia. E estava lá o teto de gasto. Por isso que eu falo, a gente precisa ter memória de o que cada governo representou, né? Em termos de carga tributária, em termos de taxa de juros, em termos de déficit primário. Cada governo representou. E não me venham com a acusação de que eu não faço balanço dos governos dos quais eu participei, porque eu já fiz balanços escritos e longos sobre erros cometidos na condução de política econômica de governos do PT. Então, eu não tenho... o melhor a fazer é aprender com a história. Onde nós erramos? Erramos a âncora cambial, erramos, acertamos. O juro de 45%, erramos, acertamos. A Selic de 2%, erramos, acertamos. O teto de gasto gerou superávit ou déficit? O que aconteceu de fato? Se a gente perder a memória e a coragem de enfrentar as desonerações, que até foi do governo Dilma, erramos ou acertamos? Ela própria veio a público dizer, não acertamos nisso. Então, imbuídos, às vezes, das melhores intenções, a gente erra. Então, tinha uma agenda da Fiesp ali que foi comprada e era uma agenda que se mostrou equivocada. Não gerou crescimento, gerou incerteza em relação às contas públicas. Quanto mais transparente a gente for no debate como país, se a gente tivesse noção de que nós temos um projeto de país que antecede tudo, senão não dá nem para disputar a eleição, se não tiver um projeto de país que antecede tudo, nós vamos ficar nessa polarização que gera muito calor, mas não gera um caminho, né, iluminado para a gente trilhar. Então, todo esforço que nós estamos tentando fazer é jogar luz em problemas reais. Isso aqui é um problema, nós temos que resolver juntos. Agora, você precisa ver ambiente político. Agora, esse conjunto de medidas do final do ano passado, nós não conseguimos aprovar tudo. Você há de lembrar que antes da gente mandar as medidas, como o Congresso não sabia quais medidas iam ser enviadas, a gente viu muitas declarações honestas dizendo, nós vamos apertar aqui. O que quer que o Executivo mande, nós vamos mostrar o que é. E chegou lá, afrouxou. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão,
O executivo ano passado foi mais assim, certeiro, assim, assertivo do que o legislativo. Aí você vai condenar o deputado que se sensibilizou com uma... Pô, ele tem mandato, ele também tem uma causa a defender. Então, não é tão simples quanto as pessoas parecem. Por isso que em reforma ministerial, você nunca vai ver... eu, pelo menos, nunca vi algum partido reivindicar a fazenda. É muito raro isso acontecer, né? De um partido... A cadeira elétrica. Nós queremos mais espaço no governo, presidente Lula. Dá a fazenda para a gente, que a gente resolve. Ninguém pede. Ninguém pede, ninguém vai pedir. Porque é um trabalho, realmente é um trabalho, quando o país politicamente não tem uma agenda clara, assim, não está fechado em torno de um projeto de Estado, você fica nessas disputas que não fazem o país avançar. Mas eu insisto em dizer, porque vira e mexe, eu vejo, avançou pouco a agenda. Não avançou pouco, eu nunca reclamei do Congresso. O Congresso deu aquilo que a democracia permitiu. Houve um avanço considerável nas pautas fiscais e pautas não fiscais, de crédito, de contrato, de marcos institucionais muito relevantes que vão significar mais desenvolvimento. Foi aprovada a maior reforma tributária da história do Brasil. Nós estamos modernizando como nunca o nosso sistema tributário, que é considerado um dos piores do mundo, e isso não está no debate público. E eu tenho que ser honesto com o Congresso Nacional, que apoiou todas essas medidas e entregou 60%, 70% da pauta fiscal. Não entregou 100%? Não. Mas não entregou 100% porque muita gente se mexeu fora do Congresso para que isso não acontecesse. E, para mim, surpresa ingênua de alguns, são os que mais reclamam da falta de ajuste fiscal. Então, é o cara que está fazendo lobby lá e está pedindo ajuste fiscal. Mas Ministro, nunca eu vou fazer uma última no quintal dele, né? Vou fazer uma última pergunta, que já acabou o tempo. Nós vamos ter contingenciamento, porque tradicionalmente março é uma época de contingenciamento fiscal. Vem por aí, vamos segurar as despesas aí. É curioso, nós estávamos conversando sobre isso, porque assim, o arcabouço fiscal ele define regras muito rígidas de execução orçamentária. Muito rígidas. Ele define que a despesa não pode crescer acima de 70% da receita, limita essa despesa a 2,5%. Por exemplo, o ano passado nós crescemos 3,5%. Né? A despesa para esse ano está crescendo 2,5%, que é o teto do arcabouço. Poderia crescer menos ainda, se 70%, dependendo da conta. A receita, o ano passado, por conta do combate ao gasto tributário, a receita real, acima da inflação, portanto, cresceu 10% em relação a 2023, num esforço hercúleo da Receita Federal para combater, inclusive, fraude, porque tem muita fraude no Brasil, infelizmente. Nós não conseguimos aprovar a criminalização do devedor contumaz. Nós estamos há 2 anos tentando aprovar a criminalização do devedor contumaz. Para quem não sabe o que é devedor contumaz, é o bandido. É exatamente disso que se trata. O Senado é o crime organizado, é o bandido, é o cara que está roubando a população. E a gente tem dificuldade, porque não, mas que vamos introduzir na legislação tributária prender quem não paga imposto? Bom, em todo lugar do mundo se prende quem não paga imposto. Aqui nós estamos querendo prender só o devedor contumaz, que é o cara que tem um posto de gasolina para vender gasolina roubada, por exemplo. E aí muda de CNPJ quando é descoberto. É desse cara que nós estamos falando. E às vezes a gente não consegue convencer as pessoas de que é para o bem da sociedade que a gente está querendo fazer isso. Tem muita gente boa do empresariado apoiando a Fazenda porque é vítima de um concorrente que é criminoso e não consegue avançar. Então, na minha opinião, se a gente... Vamos mirar no que importa. Vamos acertar a agenda que importa. E o Brasil avançando, mesmo nesse ritmo, que eu gostaria que fosse muito mais rápido, vai dar sustentabilidade para suas contas e com os arranjos institucionais que estão sendo feitos, vai voltar a crescer acima da média mundial. Opinião sincera desse que vos fala.
Ministro, muito obrigado a todos. É um prazer e uma honra essa conversa. Obrigado. Muito sucesso.